Graça e paz, igreja, amém? Você está preparado para o Senhor falar com você nesta noite, amém? O amém para mim serviu. Você quer ouvir mesmo Deus falar com você esta noite, amém? Uau, agora está para valer, né? Então, eu convido você para lermos juntos no livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 23. Aqueles que não trouxeram a Bíblia física e esqueceu o celular em casa, temos também na tela o livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo 23. E o Senhor fala assim: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. E hoje o Senhor preparou esse momento em particular para falar com você, um discípulo, uma discípula do Senhor, que é bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. E o tema desta mensagem que o Senhor colocou no nosso coração é visão profunda. Porque para que você entenda uma visão espiritual, uma visão celestial, como é o tema do nosso ano, você precisa ter uma visão profunda. A igreja pode se sentar? Senhor, somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui como instrumento para ministrarmos a Tua palavra. Agora não falo mais a pastora Elna, mas fala o Senhor. E que a Tua igreja esteja atenta para entender uma visão profunda do que é o Senhor e como o Senhor age em nosso favor. Obrigada por essa oportunidade e que todos nós venhamos ser ministrados à Tua palavra e sermos tratados aonde é necessário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse texto de Lucas, capítulo 10, o versículo 23, aonde ele nos chama a responsabilidade de sermos discípulos. Então, além de sermos filhos e filhas de Deus, ele também dá um chamado diferenciado para sermos discípulos. Então, isso quer dizer que nós temos um mestre, que nós temos alguém que nos guia, que nos orienta, que nos dá um direcionamento para seguir. Então, para que você se torne um discípulo, e você precisa, então, convidar o Senhor Jesus para estar te guiando. Então, você pode dizer para o seu irmão à direita, à esquerda, aí, assim, olha, deixa Deus te guiar. Ele é seu mestre. Se não era, a partir dessa noite, ele começa a atuar como o seu discipulador. E nesse contexto, Jesus aborda a percepção espiritual de seus discípulos, afirmando que aqueles que têm o privilégio de ver, de entender sua mensagem e obra, são verdadeiramente abençoados. Então pode falar para o seu irmão aí, você é abençoado, abençoada. Gente, recebe. Porque às vezes a gente acha que a gente não é muita coisa, né? Mas o Senhor ministra na palavra dele que você é bem-aventurado, porque você é um discípulo do Senhor. E muitas vezes podemos estar cercados de milagres, cercados de sinais, mas nem sempre nós percebemos as verdades que Deus tem para nós. Às vezes a nossa bênção está aqui, nas nossas mãos, mas esquecemos de fechar, de tomar posse, de usar essa bênção em nosso favor. Jesus nos convida a ter uma visão mais profunda e celestial para nossas vidas. Não é só para você ver e não fazer sentido, tem que ter significado. A referência aos olhos é uma metáfora para a percepção espiritual. Eu preciso ter uma visão profunda do que Deus está fazendo. O que nossos olhos físicos veem pode, por vezes, nos distrairmos e tirar o nosso foco. Distrairmos do que realmente merece a nossa atenção. A fé nos ensina a olhar além das circunstâncias visíveis que os olhos físicos reconhecem e conseguem visualizar.
Precisamos, então, além das circunstâncias visíveis, e a reconhecer a obra de Deus ao nosso redor. Olha que lindo. Quantas pessoas estão aí, próximo a você? Isso quer dizer que Deus está promovendo o milagre da vida. Quem está do seu lado e dentro de você. Você está respirando? Uau, amém? Você está vivo. Isso é um milagre. Porque quem gerou você, às vezes você acha que é o papai e a mamãe, né? Mas foi o Senhor, a permissão dele, que permitiu um esperma com um óvulo formar uma pessoa magnífica que é você. Tão preciosa, que chegou ao Senhor Deus mandar o próprio filho dele para morrer no seu lugar e pagar um preço extraordinário, porque você tem muito valor. Então precisamos cultivar olhos espirituais que nos permitem perceber a história de redenção e transformação que Deus está escrevendo em cada momento da nossa vida. Você sai de casa, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você faz os seus afazeres, tem a sua rotina. E isso não é o acaso. Deus está com você em todos esses movimentos. Porque se Deus não permitisse que você estivesse saudável para se movimentar e os seus olhos pudessem ver, você pudesse andar, ter todos os movimentos necessários do seu corpo para chegar ao destino de cada dia que você precisa atuar em uma tarefa, isso não iria acontecer se não fosse permissão do Senhor. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês no livro que os olhos espirituais falam da necessidade de Deus abrir a visão para exercer além do físico. Porque às vezes a gente se esbarra e aí às vezes vê muitos obstáculos porque a gente fica focado só na visão física. Mas o Senhor quer nos levar a ter olhos espirituais, uma visão profunda. Então, para enxergar além do físico, olha o que 2 Reis, capítulo 6 e o versículo 17 nos relata. 2 Reis 6, 17. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Quem é moço aí? Nós estamos no culto da juventude, né? Quem é moço aí e moça? Levanta a mão. Moço e moça. Quem é mulher e homem aí? Levanta a mão. Agora a pergunta. Quem é jovem, 100 anos para baixo? Levanta a mão. Então essa palavra é para você. Olha bem. Então o Senhor abriu os olhos do moço. Você que é jovem, que tem 100 anos abaixo, né? Tem abaixo de 100 anos, vamos dizer assim. Essa palavra o Senhor está falando para mim e para você. O Senhor abriu os olhos dessa juventude. E ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. Isso é uma passagem bíblica conhecida por grande parte da igreja. Já foi ministrada algumas vezes aqui. E Deus abre os olhos do servo de Eliseu para ver um exército celestial. Ele achou que vinha um exército físico contra eles, mas o Senhor abriu os olhos do moço para ver que existia um general chamado Jesus, enviando um batalhão de exércitos espirituais para guerrear em favor do profeta Eliseu. E se ele fez isso com o profeta Eliseu, não faria isso por você? Colocando um batalhão para guerrear em seu favor de qualquer circunstância que está vindo contra você? Não perca a oportunidade de pedir uma visão profunda, uma visão espiritual, para enxergar, para ver, como diz em 2 Reis, capítulo 6, 17, que Deus pode abrir os seus olhos para ver a história mudar. E ver quem está te acompanhando, que é o próprio Deus, o nosso general, juntamente com um exército espiritual.
E em Salmo 119, olha o que a palavra do Senhor nos relata no versículo 18. Salmo 119, versículo 18, relata o seguinte: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E foi ministrada a nós, e o tempo todo nós somos desafiados a ser leitores vitoriosos, porque precisamos estar afinados com a palavra. Ler a Bíblia, estarmos, como diz o livro de Salmo 119, 18, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, que possamos ter uma visão profunda de Deus, para ver as maravilhas da sua lei, para ver as ações que o Senhor tem feito, para que tudo ocorra bem em seu favor. Então, pedindo a Deus para abrir os olhos para ter uma visão profunda e celestial. Você quer ter uma visão profunda, amém? Então é só pedir. Peça, Senhor, me dê uma visão profunda. Me dê uma visão celestial. E em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, ele fala ao homem. E quando se fala homem, ele fala para o jovem, fala para a mulher, para o homem, para todos que aqui estão. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, se está tendo rebeldia, é porque tem coisa errada. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque precisa do companheiro Espírito Santo, né? Precisamos então apresentar o Pai, o Filho, o Espírito Santo para as pessoas que nós amamos, que convivem conosco, para que elas não sejam só pessoas naturais, mas elas possam se tornar pessoas espirituais para discernir, porque elas se discernem espiritualmente. E para discernir espiritualmente, nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Amém, igreja? Aleluia. Então, as coisas que vão se apresentar para você, você vai pedir uma visão profunda para que Deus possa trazer o discernimento espiritual às coisas espirituais que vão se apresentar. Então, reserve um momento para meditar sobre as maneiras como Deus tem se revelado a você. Quais experiências têm reforçado a presença de Deus em sua vida? Isso aí são perguntas que o Espírito Santo fez para mim e eu trago para a igreja. Quais experiências têm reforçado a sua presença em sua vida? A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Como ele tem se revelado a você? Em que aspectos você pode crescer em percepção e discernimento espiritual? Como você tem investido? O que você tem feito para essa busca, para ter uma visão profunda? Este é um convite para buscar mais intimidade com Deus. Eu não vou conhecer fulano A, fulano B, se eu não conviver, se eu não estiver próximo. Não é verdade? Às vezes eu conheço por nome. Ali, fulano está passando. Não é isso? Alguém fala, olha, é a irmã, ou o irmão, ou o jovem, ou a mulher, ou o homem, fulano de tal. Eu estou querendo evitar falar nome, porque eu vou acabando falando o nome de alguns, aí os outros falam, por que não falou o meu? Não? Então, para ninguém ficar chateado com a pastora, eu estou evitando citar nomes, porque todos são amados do Pai e amados da pastora também. Então, não quero deixar ninguém de fora. E aí, nós precisamos então entender que precisamos ter intimidade com Deus para a nossa visão ser profunda. Para entendermos a visão espiritual, a visão celestial. E aí, para mim, você poderia perguntar, mas pastor, como que eu posso ter esse relacionamento de intimidade? Para mim ter experiência, para mim entender que Deus está comigo. E aí o Senhor nos dá algumas ferramentas, né?
Você tem intimidade com Deus por meio da oração. E aí aqui no destaque foi falado que nós temos o Ministério Atalaia, aonde te convida a estar juntamente com eles toda primeira terça-feira, às 6 da manhã, e toda terça-feira de todos os meses, aqui juntamente às 14 horas, guerreando, orando, falando com Deus, dialogando com Ele. Quando eu falo em diálogo, eu não acredito que alguém consiga falar ela com ela mesma. Ela fala e alguém responde, alguém comenta alguma coisa e ela dá um retorno. Então é assim a nossa oração com o Pai. Porque às vezes a gente quer falar com Deus, a gente fala, e na hora que Ele vai falar com você, você fala amém. Precisamos também aprender a orar. O falar, mas o ouvir Deus. Para ter uma visão profunda do que Ele quer para você. Então, uma das ferramentas é ter momentos de oração. A outra que a pastora já até relatou, que nós temos projetos aqui de leitura, ser o leitor vitorioso, né? É ler a palavra, ter TSD, tempo a sós com Deus. É você se reservar um tempo. Você reserva tempo para tantas coisas, né? Você tem a sua agenda aí no celular ou física que seja. Você marca consulta médica. Você marca para ir para a escola, para ir para o médico, para momentos de lazer. Mas às vezes você não marca com um precioso Paizinho Celestial que pode dar uma visão profunda para você, para que você erre menos nas suas decisões e escolhas. Então, precisamos separar um tempo na nossa agenda para ter um tempo a sós com Deus. E nesse tempo a sós, você pode ampliar, então, o seu momento de oração, leitura bíblica e de um coração aberto para ouvir a sua voz. E aí, não só ouvir, mas obedecer. Porque a visão celestial, ela nos serve para entendermos que precisamos ser direcionados por Ele para obedecer. Então, creia que ao meditarmos em Lucas capítulo 10, versículo 23, aonde o Senhor fala que somos bem-aventurados, porque os olhos que veem o que vocês veem. Porque o Senhor fala que nós vamos experimentar coisas grandiosas, maiores do que Ele fez. Precisamos ser homens, mulheres, jovens de fé, para experimentarmos essas ações espirituais sobre nós. E o Espírito Santo nos lembra de que aqueles que estão em um relacionamento íntimo com Jesus têm a alegria. E não é uma alegria passageira. Não é quando alguém conta uma piada para você e você ri e daqui a pouco você está chorando. É uma alegria constante, porque o Senhor é a nossa alegria. Parece que está dando tudo errado em determinada situação, mas você tem uma alegria sobrenatural dentro de você. Porque lá no final você crê que vai dar tudo certo. E é a bênção de ver e compreender verdades espirituais. Porque como foi já ministrado aqui, que são loucura para aqueles que não têm o Espírito Santo para discernir. Que possamos sempre buscar uma visão mais profunda do que Deus está fazendo em nossas vidas. Permitindo que ela nos transforme e nos leve a compartilhar esperança e o amor de Cristo para com os outros. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que atua dentro do templo, nas quartas-feiras e nos domingos, e como foi falado no destaque, temos a Igreja de Deus nas casas, funcionando nas terças, quintas, sextas e nos sábados, que é os nossos Javites, que é Grupo de Afinidade Vitória. Às vezes não é por questão de distância, é onde eu moro, aí eu vou naquela célula porque é mais pertinho. Nós temos experiência aqui de irmãos que não moram perto da sua célula, mas têm o prazer, a alegria de sair da tua casa e ir para aquela célula, porque ali você tem afinidade com o Deus Pai, Filho, Espírito Santo e com o corpo da igreja que está reunido naquela casa. A justiça humana, por vezes, é cega e sujeita ao erro e corrupção de um mundo dominado pelo pecado. E a gente até diz, pelo mamon, que muita gente fica focada em muitas coisas
e esquece da espiritual, que vai fazer toda a diferença para a sua vida espiritual, sua vida eterna. Assim, nós nos submetemos às autoridades da terra, mas na justiça do céu é que nós depositamos a nossa confiança. No livro de Naum, no capítulo 1 e o versículo 7, ele afirma, olha que lindo, o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Você confia no Senhor? Você pode dar um aleluia, glória a Deus, dizer eu confio? Pois é. Então o Senhor, ele é bom para com você, porque a Bíblia fala, o Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição, e ele está perto dos que nele confiam. Então quero dizer que o Senhor está perto de você. Não é só essa pessoinha linda que está aí perto de você, que é o corpo de Cristo, que é sua amiga, que é sua companheiro, mas o Senhor está com você. O Senhor nos oferece refúgio e fortaleza, firme diante de qualquer tempestade ou ataque do inimigo. Sua bondade nos envolve mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E é o que eu acabei aqui de falar, que às vezes parece que está dando tudo errado, não está dando nada certo. Coisas acontecendo que você nem imaginava. Mas nós temos a esperança, nós temos a fé que o Senhor está passando conosco. E o final é de vitória. Porque Ele garante isso. Aleluia. Nele encontramos paz que excede todo entendimento. É uma paz assim, que você não entende. Os negócios estão caindo tudo do seu lado, mas você tem uma paz. Porque Deus está ali com você. Ele traz uma paz de excelência, trazendo todo entendimento, segurança inabalável, a alegria que não depende do que está ao nosso redor. Hoje, escolha confiar na bondade de Deus e se abrir ou abrigar-se debaixo de suas potentes asas. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, é algo assim que a gente sabe, mas a gente precisa relembrar. Lamentações 3, 22. O amor do Senhor não tem fim. Não tem fim. Quando a gente fala nisso, a gente lembra de aliança, não é? Ele tem uma aliança com você que ele fala assim, eu não vou deixar de te amar nunca. Uau! Não tem fim o amor que Deus tem por você. Suas misericórdias são inesgotáveis. Às vezes a gente ajuda um amigo, uma amiga, um companheiro, uma vez, 2, 3. Na quarta a gente já está desistindo dela. Deus não desiste de você. É inesgotável a misericórdia do Senhor. Aí você poderia dizer assim para a pastora, mas pastora, tem que te contar um negócio. Sempre peco no mesmo lugar. Sempre estou falhando naquela área. Toda vez o inimigo só vai ali minando. E ele não fica mudando muito não, é sempre naquele mesmo lugar. Mas aí, a ótica de Deus é diferente da ótica humana. Às vezes as pessoas erram conosco e a gente, com a ótica humana, a gente descarta ela. Mas o Senhor, Ele está falando que o amor dEle é sem fim, a misericórdia dEle é inesgotável. Então isso quer dizer que é uma visão celestial e profunda. E a nossa visão tem que mudar, tem que ser pelo menos parecida um pouquinho com a visão profunda de Deus, para entendermos como funciona uma visão celestial, como funciona uma visão espiritual. Então a ótica de Deus ela é diferente, é uma visão
profunda, ela te olha por dentro, não só externo. Ele sempre oferece um recomeço. Eu caio nesta área, mas Deus te dá sempre oportunidade para um recomeço. Aqueles que pela fé se arrependem. Aí está o segredinho. Arrepender. Porque cair é do homem, mas o arrepender é necessário. Porque o levantar é de Deus. Então precisamos, por fé, se arrepender e decidir alinhar a vida à vontade de Deus. Olha que lindo. Porque enquanto está alinhado ao que você pensa, ao que você acha, ao que você sente, como diz alguns, vai dar ruim. Mas quando nós alinhamos a vontade de Deus, mesmo na ótica humana que parece que não vai dar certo, o final é vitória. Porque é uma ótica diferenciada, uma visão profunda de Deus para a sua vida. Aleluia. E Ele sempre oferece um recomeço para estarmos alinhando a nossa vida à vontade de Deus. O pecado, ele esgota, ele cansa, ele corrói. Não é? Quando você cai ou falha, ou tem alguma fragilidade em alguma área, qual a primeira coisa que você quer? Ficar em casa, ficar debaixo das cobertas, não quer sair, não quer compartilhar nada com ninguém. Não é? Mais ou menos nessa área que ele começa a atacar, te fragilizar, te deixar fraco. Não querer, não quero ir para a igreja mais não. Cela, não vou na cela hoje não. Começa a te fragilizar, te deixar fraco. Ele deixa você esgotado, cansada. Mas a presença de Deus nos renova. Aí é a nossa esperança. Ele fortalece você. Ele nos impulsiona ao novo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter intimidade. Eu tenho que buscar. A visão profunda de Deus que nos conduz a acertar o alvo, que é o centro da vontade dele. Ele quer levar você para o céu. Agora a pergunta é, você quer ir para o céu? E o que você tem feito para ir? Porque quando eu quero ir para determinado estado, alguma cidade, ou eu tenho que pegar o ônibus, ou o trem, ou o avião, ou pegar meu carro particular, ou pegar carona com alguém. Não é assim que a gente faz? Para ir em determinado lugar? Ou eu tenho que comprar passagem, não é isso? Agora, o que nós estamos fazendo como jovens, homens e mulheres, povo de Deus, para garantir a nossa entrada no céu? Precisamos investir na nossa intimidade com Deus. Então, se você está orando, ore mais. Se você lê a Bíblia, leia mais. Se você se consagre, continue se consagrando. Se você tem comunhão com a igreja, participa dos cultos, continue nessa comunhão, nesse foco, nessa missão de fazer, estar alinhado o que Deus quer que você faça. Deus nos conduz a acertar com uma visão profunda dele. Estar conforme a vontade dele. Jeremias, o capítulo 12, o versículo 3, fala o seguinte. E isso é uma experiência que o profeta Jeremias teve. Jeremias 12, 3. Quanto a mim, olha, um profeta, hein? Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas meus pensamentos. Isso, essa mensagem é para mim e para você. Quanto a mim, aí você cita seu nome aí. Eu, Hélida. Quanto a mim, Hélida, Senhor, tu me conheces. E aí você pode dizer, Senhor, quanto a mim, aí citar seu nome? Você cita seu nome aí agora? Então, quanto a mim, tu me conheces. Tu me conheces.
Tu me vês. Você crê que Deus está vendo você em todo momento? Amém? Tu me vês e prova meus pensamentos. Às vezes você acha que ninguém está sabendo do que você está pensando ou sentindo. Mas eu quero agora clarear para você que existe um Deus que te conhece e sabe os seus pensamentos. Jeremias abre o coração diante de Deus em um tempo de angústia, num período que a nação estava passando por uma guerra. Ele reconhece que o Senhor o conhece profundamente a sua vida. Eu quero afirmar que Deus conhece a sua vida profundamente. Ele sabe as suas intenções, seus pensamentos, suas motivações. O mesmo acontece conosco antes mesmo de falarmos com Deus. Porque Deus já sabe o que se passa no seu interior. Uau, pastor, isso é bom? Eu vejo, tem uma ótica positiva disso. Porque essa verdade pode parecer até desconfortável para alguns, mas na realidade é fonte de grande consolo. Porque não precisamos fingir. Não precisamos fingir diante de Deus. Porque Ele nos vê por inteiro. Ele te vê externo, mas Ele também te vê internamente. E ainda assim, Ele nos ama, porque o amor do Senhor é sem fim. Independente das coisas que você já fez, das escolhas que você teve que tomar algumas decisões e não estava alinhado com a vontade do Senhor. Mas Ele diz que Ele continua a te amar. Ele continua querendo estar com você. Ainda assim, Ele é amor e decide continuar te amando. Então, a única coisa que o Senhor pede e exige de nós é transparência. Olha aqui o púlpito. Hoje aconteceu uma situação pela manhã proposital, foi pelo Espírito Santo. Porque eu não poderia fazer com a parte preta que estava aqui. Mas agora, olha bem, pela essa plaquinha, vocês veem a capa aqui do caderno que eu estou utilizando. Se eu coloco a mão aqui, você vê a palma da minha mão, vocês não conseguem ver aqui a parte de baixo? Pois é, transparência. É assim que o Senhor quer nos ver. Ele quer que você abra o seu coração de forma transparente. Porque não adianta esconder que Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você verbalize quem você é. Aonde você precisa ser cuidado. Aonde você precisa ser tratado. Aonde você precisa de arrependimento. Aonde precisa ser curado. Aonde você precisa melhorar. Para ter intimidade e se tomar posse de uma visão profunda de Deus. Seja transparente. E aí é maravilhoso lembrar que mesmo sabendo de tudo a nosso respeito, inclusive nossas falhas e fragilidades, Ele permanece ao nosso lado, cuidando e nos conduzindo com graça. Isso é lindo demais. Você tem um Deus que Ele não é limitado como ser humano, que porque falhou em alguma área alguém com você, você decide romper. Deus, Ele não quer romper com você. Ele quer continuar o relacionamento. O profeta Jeremias também expressa sua indignação com a injustiça da época e a maldade que presenciava com aquela guerra. Muitas vezes sentimos o mesmo diante de situações em que o mal parece prosperar. Mas a palavra nos ensina que o juízo pertence a Deus. Eu acho muito lindo uma frase que o pastor Robson fala, que ele fala assim: amor, não se preocupe, porque quem é meu juiz é o Senhor. Nada fica encoberto, a palavra do Senhor diz. Em algum momento, a transparência, o que realmente aconteceu, vai vir à tona. Porque Deus é o nosso juiz.
Ele é quem sonda, separa e julga com justiça. Nossa parte é permanecer fiéis, confiante que o Senhor está no controle de todas as coisas e não deixará perversidade prevalecer contra você. Ah, pastora, estão me perseguindo lá na escola, estão me perseguindo no trabalho. Nossa, até no meu ambiente, os vizinhos lá. Não vai prevalecer, porque o Senhor está com você. O contraste entre a fidelidade de Jeremias e a rebeldia do povo nos lembra uma vida de comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus não é rebelde, amados, porque tem uma visão profunda e começa a entender as regiões espirituais como que funciona. Precisamos, então, lembrar que a vida de comunhão com Deus se revela na integridade do coração. Lembra? A transparência é integral em todas as áreas. Porque às vezes a gente quer abrir o coração na área A, B, mas a C fica escondida na gaveta. Nós precisamos abrir as gavetas das cômodas, do armário, do guarda-roupa, mostrar tudo para Deus. Qual é as vestes que você tem usado? O que está dentro do guarda-roupa e da sua gaveta? Quais os acessórios? Tem coisas lá escondidas que não está alinhado com a vontade de Deus? Mais do que atos externos, o Senhor deseja sinceramente a verdade e rendição. Precisamos nos render ao que Deus quer para nós. E aí é ministrado o tempo todo sobre o eu, porque nós estamos em guerra o tempo todo conosco mesmo. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é Satanás, é o demônio, é a potestade. Eu quero dizer que o maior inimigo seu é você mesmo. Porque é você que sabota o que Deus quer para você. Deus fala para você fazer, você não faz. Deus manda você obedecer e você não obedece. Você está boicotando o alinhamento. Precisamos, então, entender isso. Precisamos, então, ter fidelidade na integridade com o Senhor. Ele prova nossos pensamentos não para nos condenar, amados. Deus, Ele te conhece profundamente para te ajudar, mas para nos moldar. Ele te conhece por dentro e por fora, não é para dizer o pecado que tenta bater na sua porta todos os dias, mas Ele está aí para moldar no seu padrão. Ele quer que você seja santo e santa como Ele é santo. Purificar você, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E conduzir no caminho da vida, porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, nós começamos falando sobre quem é que está vivo aí, quem é que está respirando. Porque o Senhor está dentro de nós e Ele está permitindo você estar vivo. Porque Ele é vida. Ele é o caminho. E a Bíblia nos orienta o tempo todo de estar no caminho estreito. Está muito largo? Sai fora. Está muito fácil? Não é esse caminho, não. Tem coisa errada aí. Precisamos, então, estar nos conduzindo para nos purificar no Senhor. Hoje, receba essa palavra como um encorajamento. Eu vi como uma palavra de despertamento para mim e para a igreja. O Pai conhece o seu coração com uma visão profunda e se importa com você. Ele se importa do que você está sentindo, as dores que você passa, as enfermidades que vêm contra você, os embates de você se sentir inseguro, insegura. Eu falo que o maior psicólogo do mundo, e nós temos uma psicóloga aqui, o mestre dela é Jesus. Ela pode ter todas as técnicas possíveis de psicologia, mas se Jesus não estiver no negócio, vai dar ruim. É ou não é? Então, precisamos entender que nós somos dependentes nas nossas profissões, nas nossas ações o tempo todo. Como filhos, filhas, como pais,
como membros de uma igreja, precisamos entender que precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Porque Deus se importa com você. Por isso que Ele traz para nós, nessa noite, para termos uma visão profunda do que Deus pode fazer por você e do que Ele é. Porque às vezes as pessoas seguem Jesus só pelo que Ele faz. Mas precisamos entender que precisamos seguir a Jesus pelo que Ele é. É muito maior. Fazer alguma coisa por alguém é porque Ele é amor. Mas Ele é muito mais do que isso. E se a gente entender o valor que Deus é, você não larga Ele nunca. Você não desiste dEle. Porque é isso que Ele faz em relação a nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste de continuar cuidando, de te amar. Permaneça firme na fé, cultivando então a pureza nos pensamentos e fidelidade nas suas atitudes. E em coisas simples, nós temos aí semanas de ministério, então temos ações para atuar, desde coisas simples a grandiosas, né? Desde uma ministração, a ministração de palavra, de louvor, há também a ministração de uma limpeza no templo, de um cuidado com as crianças, com os nossos jovens. Mas nós precisamos estar disponíveis para o Senhor. E precisamos então nos tornar homens e mulheres de fé para termos uma visão profunda de Deus, uma visão celestial. Para nossa ótica não ser só uma ótica humana, mas uma ótica de Deus, diferenciada. Ver as pessoas de forma diferente. Ali vai uma pessoa carente de Deus. A igreja, então, por gentileza, se coloque de pé. E para encerrar esse momento, eu gostaria de compartilhar o texto, eu gostaria que colocasse na tela, Salmo 139, o versículo é o 23 e o 24. Salmos 139, 23 e 24. E aí nós vamos estar lendo e pontuando seus significados. Sonda-me, ó Deus. Isso significa investigar profundamente, examinar o interior. Eu gostaria eu estou compartilhando esses salmos com você, mas é como se você decidisse, escolhesse fazer essa oração como Davi fez. Sonda-me, Senhor. E aí eu estou explicando para você que significado é esse de sondar-me. Deus me sondar para quê? Para investigar profundamente, examinar o seu interior. E conhece o meu coração e meus pensamentos. O salmista pede que Deus conhece suas intenções e sentimentos, os mais íntimos, aquele que ainda está escondido, que você acha que ninguém sabe. Mas tem um Deus que te conhece profundamente e sabe de todas as coisas. Prova-me. Isso é pedir a Deus para testar você, para verificar a autenticidade. Se você quer ter identidade de filho, de filha de Deus, se você quer ser adotada como filha do Senhor, se você quer ter um Pai celestial que cuida de você, que te acompanha em todos os momentos, e ver se há em mim algum caminho mau. Isso é um pedido para que Deus revele qualquer comportamento, qualquer hábito, inclinação que desagrade a Ele. O que tem desagradado ao Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma busca constante por direção de uma visão profunda de Deus, para viver em conformidade com a vontade dEle, seguindo a Ele, obedecendo a Ele. No livro de Tiago, quando a gente faz essa oração, para o Senhor nos sondar, para o Senhor verificar se há algum caminho mau, para nos provar,
também traz no livro de Tiago, capítulo 4 e 17. Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso quer dizer, amados, pecado de omissão. Não praticar o bem quando você tem conhecimento e a oportunidade de praticar o bem e não faz. Assim, enquanto o louvor vai estar ministrando, você que deseja viver uma visão profunda, uma visão celestial, espiritual, em conformidade com a vontade de Deus, você vai estar no período da ministração do louvor, saindo do seu lugar, vindo à frente e receber uma oração com óleo do nosso pastor Robson. Então, enquanto o louvor estiver ministrando, se você deseja ter uma visão profunda de Deus e garantindo que Ele te sonda, como diz aqui no Salmo 139, 23, 24. Eu gostaria que você, antes, se for tocado pelo Espírito Santo para estar aqui à frente e receber a unção com óleo, eu gostaria que você fizesse